Talvez você tenha comprado algum fundo imobiliário, não recebeu os rendimentos quando virou o mês e ficou se perguntando por que será. Ou está pretendendo comprar algum fundo imobiliário e está em dúvida qual será que é a melhor data para comprar uma cota de um fundo imobiliário. Então, no vídeo de hoje, você vai aprender como identificar o melhor momento, a melhor data para comprar um fundo imobiliário. E para isso nós vamos ver algumas coisas, como por exemplo, o que é a Datacom, para que serve e como descobrir, como ver a Datacom de cada fundo imobiliário. Também vamos aprender sobre a data de pagamento dos rendimentos dos fundos imobiliários. E por fim, vamos aprender como identificar a melhor data de compra para cada fundo imobiliário, porque cada um possui a sua data. Então, se é a sua primeira vez aqui no canal, chega mais, considere inscrever-se aqui nesse canal. Aqui nós falamos sobre finanças e investimentos semanalmente, tá bom? Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações e, como diz minha filha, bora lá! Fala pesada, eu sou o Elito e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Uma das coisas importantes para nós sabermos e aprendermos nos fundos imobiliários é saber qual que é a melhor data para a compra, pensando também nos seus rendimentos. Só que para aprender qual é a melhor data dessas cotas, é importante aprender pelo menos duas coisas antes. Esperar passar o avião. Então tem duas datas que são bem importantes para nós aprendermos antes de qualquer coisa. Uma delas é a Datacom. Datacom ou data base é a data limite para nós recebermos o próximo rendimento daquele fundo imobiliário. O que quer dizer isso? Vamos supor, por exemplo, hoje é dia 11/7. Vamos supor que a Datacom do fundo, sei lá, BCFF11 é dia 12/7. Ou seja, se eu comprar cotas do fundo imobiliário BCFF11 até dia 12/7, eu vou participar da próxima distribuição de rendimentos. Agora, se eu comprar no dia 13/7, eu já não participo do próximo rendimento daquele fundo imobiliário, no caso do exemplo do BCFF11. Eu tenho que esperar a próxima Datacom e a próxima data de pagamento. Vai ficar mais fácil de entender agora que nós vamos ver na prática como saber então a Datacom dos fundos imobiliários. Um site que nos ajuda muito com essa informação é o Funds Explorer. Eu vou deixar o link aqui na descrição deste vídeo para você acessar depois, tá? Então aqui no Funds Explorer, para nós verificarmos qual é as datas com dos fundos imobiliários, é muito fácil, é só vir aqui no início mesmo em ferramentas, aqui vai ter uma opção de rendimentos. Aqui em rendimentos vai carregar todos os fundos imobiliários que tem listado, então vai ter vários fundos. E aqui nessas opções vai ter as colunas, então vai ter o nome dos fundos, vai ter algumas colunas com algumas informações e vai ter aqui uma informação chamada database. Essa database é a Datacom. Então, por um exemplo, deste primeiro fundo aqui, AAZQ11, a database deste fundo foi dia 30/6. Ou seja, para o próximo rendimento deste fundo, quem comprou ou quem tinha cota deste fundo até o dia 30/6 vai participar do próximo rendimento. Agora, se você comprou a partir do dia 1/7 deste fundo, você já não vai participar do próximo rendimento desta cota. E a mesma coisa vale para os outros fundos, né? Pode ver que vai ter várias Datacom dos fundos imobiliários, de todos os fundos. Então, essa regra vale para qualquer fundo imobiliário. Falando em qualquer fundo imobiliário, se você quiser, e ao invés de ficar procurando aqui, se você quiser procurar por algum fundo específico, a Datacom, a database dele, muito simples, é só você vir aqui nos filtros, é só vir aqui em todos os FIIs, você vai vir aqui e tirar a seleção de todos, vai colocar BCFF11 ou qualquer um outro fundo que você queira utilizar como exemplo e vai já filtrar aqui, ó. O BCFF11, que é um fundo de fundos, a sua database, a sua última database foi dia 7/7. E uma dúvida muito comum é o que? Vamos supor que eu já tenho 100 cotas do BCFF11 e tenho um aporte para comprar mais 50 cotas do BCFF11. Só que eu vou comprar, só que já passou o dia 7, hoje é dia 11 e eu vou comprar hoje. Ou seja, se eu vou comprar dia 11 mais 50 cotas, eu vou ficar com 150 cotas, porém eu vou receber o rendimento apenas das 100 cotas que eu já tinha. Por quê? Eu vou comprar mais 50 cotas no dia 11 e o dia 11 passou do dia 7. Então é somente
da quantidade de cotas que eu comprar ou que eu já tinha em carteira, que eu passe, na verdade, do dia 7 para o dia 8. E outra dúvida muito comum em relação à venda das cotas. Vamos supor, a data base é dia 7/7. Se você tem lá, vamos supor que nós tenhamos 100 cotas do BCFF11. E ao invés de comprar, nós queremos vender essas cotas. Se nós vendermos no dia 6 essas cotas, nós não vamos participar do próximo rendimento, porque nós vendemos antes do dia 7. Agora, se nós deixarmos para vender no dia 8, que é um dia após a data base, nós vamos receber sobre as 100 cotas. Mesmo que, chegando no dia do pagamento, nós não tenhamos mais essas cotas. Se nós vendermos após a data base, nós vamos participar sim, nós temos direito de participar dos próximos rendimentos. Ou seja, vendeu antes da data base, não tem direito. Vendeu depois da data base, tem direito sim. Wellington, eu quero ver outros fundos imobiliários. Você pode vir aqui em selecionar, você pode vir, por exemplo, a MXRF11. MXRF11. Se você clicar aqui, você vai ver mais fundos imobiliários. Veja que a data base do MX é 30/6 e o BCFF11 é 7/7, o que já vai de encontro com outra informação importante. Não necessariamente as datas bases, as datas cons dos fundos imobiliários, também das ações, são as mesmas. Óbvio, vai ter coincidência de ser o mesmo dia, mas não é regra. Outra data importante que nós temos que saber, que vai nos ajudar a identificar qual é a melhor data para a compra de um fundo imobiliário, é a data de pagamento. Aqui mesmo no Funds Explorer nós temos essa informação logo do ladinho aqui, ó, data de pagamento. Neste caso do BCFF11, esta data base, dia 7/7, se você tem fundo imobiliário, tem cotas deste fundo imobiliário, até esta data 7/7, você teve, né, porque essa data já passou, no dia 14/7, você vai ter direito a receber sobre a quantidade de cotas que você terminou ali no dia 7. E se você vendeu tudo que você tinha no dia 8, mesmo que você não tenha mais nada, no dia 14/7, você vai receber os rendimentos sobre aquelas cotas que você tinha, porque você terminou no dia 7/7 com a quantidade de cotas, né? Ou seja, essa data base é muito importante. E essa data de pagamento também é importante para você saber quando você vai receber os seus rendimentos. Wellington, eu quero então ver uma quantidade maior de períodos aqui para eu ter noção quando que esses fundos imobiliários, BCFF11, MXRF11, pagam os seus rendimentos. Para isso é muito fácil também. Aqui mesmo no Funds Explorer, você pode vir aqui tanto em número de período, ou você vem aqui no início, na lupa, e pesquisa pelo fundo imobiliário específico. Por exemplo, BCFF11, que é o exemplo de hoje. Ele vai carregar a página, vai estar um pouco aqui logo abaixo e vai ter as informações do BCFF11. Descendo um pouco, você vai ter ali o histórico de rendimento. Veja, a Datacom, ela segue um padrão. Isso é bom. Geralmente os fundos imobiliários seguem um padrão. Cada um vai ter a sua data, mas ele segue um padrão. No caso do BCFF11, podemos ver que ele paga geralmente ali em torno do dia 7, ó. Paga não, né? Ele tem a Datacom em torno do dia 7. 7/7, 7/6, 8/5, 10/4, 7/4 e assim por diante. Pode verificar o histórico pulando aqui. Veja, ele sempre vai pagar em torno do dia 7, a depender do dia útil, porque a bolsa só funciona em dias úteis. A data de pagamento é a mesma coisa. Dia 14/7, 15/6, 15/7, 17/4, 14/3. Veja que ele paga geralmente em torno do dia 15, do dia 14, a depender também do dia útil. E como eu falei, da mesma forma que a Datacom é diferente para os fundos imobiliários, data de pagamento também não é a mesma. Quer ver? Por um exemplo, vamos pesquisar um outro fundo imobiliário aqui. Existe um fundo da Valora. O VGHF11, ele paga antes. Ele paga geralmente no início do mês, então ele é diferente. A Datacom dele geralmente é no final do mês anterior e paga ali entre o dia 7, dia 8, dia 10 do mês seguinte, a depender do dia útil. Então, é muito importante que você saiba qual que é a Datacom e a data de pagamento dos seus fundos especificamente, porque são diferentes. Se todos os seus fundos pagam no mesmo dia, geralmente ali em torno do dia 15, onde a maioria dos fundos imobiliários pagam, isso é talvez coincidência.
preferência, mas não é regra. Então é importante você saber a data com e a data de pagamento de cada um dos seus fundos imobiliários. Porque assim, sabendo a data com, sabendo a data de pagamento, você vai poder saber e aprender como saber qual é a melhor data de compra dos fundos imobiliários. Eu voltei no BCFF11 aqui para ficar a sequência do mesmo exemplo. Então, como saber, né, a partir da data com, data de pagamento, como saber qual que é a melhor data para a compra dos fundos imobiliários? E a verdade é que depende. Algumas pessoas fazem a estratégia de comprar o quê? Bom, já que a data com é dia 7 e se eu vender na data 8, eu vou participar desse rendimento, então muita gente faz o quê? Uma estratégia que eu não gosto, que eu não concordo, já vou explicar por quê, é comprar na data 7 do 7, na data com, e vender na data 8 do 7 para fazer outros aportes, outros investimentos, ou buscar outros fundos imobiliários com data com e data ex diferente. Muitas pessoas fazem isso, só que isso tem um perigo, primeiro, da correção do preço e também porque de um dia para o outro, como o mercado ele é volátil e muito ágil, muito rápido, é muita gente negociando, pode ser que você tenha uma desvalorização. Mas tem gente que utiliza essa estratégia, então por isso que falo que depende. E também você pode ver de uma outra estratégia que é a que eu utilizo e que eu acredito ser a melhor data de compra de um fundo imobiliário, que é o que? Se a data com é dia 7 do 7, segue dia 7, segue dia 8, eu acredito ser melhor nós comprarmos de 3 a 5 dias antes dessa data com. Wellington, por que dia 3 a 5 e não no dia 7 do 7? Por quê? Se nós comprarmos no dia 7 do 7, nós vamos participar. Se nós comprarmos no dia 8, nós não vamos participar. E vamos supor que nós estamos com o nosso aporte lá, aportar para fazer a compra dessas cotas, só que no dia 7 nós ficamos sem internet, sei lá, por algum motivo, acompanhando essa corretora, deu algum BO e você não conseguiu comprar e acabou comprando no dia 8, você não vai participar desse pagamento. E comprando no dia 8, você vai participar provavelmente do pagamento do dia 15 do 8. Ou seja, você vai passar mais de 30 dias com aquelas cotas sem ter o seu rendimento. Por precaução, a melhor data de compra, na minha opinião, em relação a rendimento dos fundos imobiliários é sempre de 3 a 5 dias antes da data com. Mas, lembrando que nós estamos falando de renda variável, né? Então, por isso que eu falei que depende também. Se nós descermos aqui, nós vamos ter a informação do gráfico. Vamos colocar um período maior, vamos colocar, por exemplo, um ano. Nós podemos ver, por exemplo, o BCFF11 vai ter oscilações, subiu, desceu, e assim por diante, é a renda variável. Então, se nós vermos aqui, ó, o BCFF11, ele veio numa subida. Se ele seguir a lógica, né, não é regra, mas se ele seguir a lógica da renda variável, que valoriza, possivelmente ele vai ter uma correçãozinha aqui. Então, tem gente que olha para o gráfico, esquece a data com, olha para o gráfico e tenta pegar um valor menor, na verdade, descontado com a correção. E isso pode estar fora da data com, pode ser que o dia dessa correção é dia 8 do 7, não sei, então vai depender muito da sua estratégia. Mas como eu disse, ao meu ver, se for levar em consideração a data com e a data de pagamento, e como nós estamos falando de fundos imobiliários e investimento no longo prazo, faz mais sentido você se preocupar mais com a data com do que o próprio gráfico daquela cotação, o preço daquela cotação, porque a data com vai te mostrar quando você vai participar do próximo rendimento. É importante nós dizermos, né, é realmente importante ressaltar isso, que não é somente para a data com que nós temos que olhar para fazer as nossas compras. Tem outra coisa que é muito importante para nós decidirmos a compra dos nossos fundos imobiliários, que é o que? Saber se aquele fundo imobiliário está caro ou barato. Mas existe uma diferença aqui. Data com, data ex, data de pagamento é para nós sabermos a data. Nós já decidimos que aquele fundo imobiliário está com preço bom, então nós temos que ver a melhor data para nós comprarmos. Agora, ver se o preço daquele fundo imobiliário está caro ou barato para decidir comprar, para depois ver a data, é muito importante também. Como saber se o preço, como saber se aquele fundo imobiliário está caro ou barato, eu já trouxe um vídeo aqui para o canal recentemente, mostrando, ensinando na prática como faz isso. Este vídeo eu vou deixar aparecendo na tela agora aqui para você poder assistir e entender também o que é muito importante saber se está caro ou barato. Obrigado, te vejo no próximo vídeo, hein? E até mais!